primeiro juiz ali de Israel, aleluia, onde ele foi pastor ali, aleluia, de 3 milhões de pessoas ali, né? Aleluia. E Deus, aleluia, no capítulo 3 de Êxodo, aleluia, a Bíblia diz que ele estava ali cuidando das ovelhas ali, aleluia, que ele também era um pastor de ovelha, né? E a Bíblia diz que ele estava cuidando ali da ovelha do seu sogro, Jetro, né? E diz a Bíblia, aleluia, que ele perto daquele monte ali, aleluia, ele viu, aleluia, uma sarça pegando fogo, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que aquele fogo que estava naquela sarça, aleluia, era um fogo diferente, aleluia. A Bíblia diz que havia um anjo do Senhor também falando com Moisés ali, né, que simboliza, aleluia, na teofania o Senhor Jesus, né, aleluia. Na cristologia o Senhor Jesus Cristo, né. E diz a Bíblia, aleluia, que Deus falou ali com Moisés ali, né, e ele disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, aleluia, é santo, aleluia, né? Aleluia, quando eu estou na presença de Deus, aleluia, quando o nosso Deus, aleluia, ele chega, aleluia, tudo, aleluia, se torna santo, né? Aleluia. É Ele quem purifica, é Ele quem santifica, aleluia, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem salva, aleluia. E Ele está falando para mim e você, nessa tarde de vitória e conquista, né? Assim como Ele disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça, né? Aleluia. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, né? Aleluia. Em Jeremias capítulo 1, 19, a Bíblia vai dizer que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, aleluia. Isaías 54:17 vai dizer que toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, né? Aleluia. O nosso Deus, aleluia, Ele é um Deus de surpresa, aleluia. Aleluia. Ele está falando para você que estava assistindo, aleluia, pela internet, aleluia. Ele está repreendendo, aleluia, espírito de opressão, de depressão, aleluia. É Ele quem abre as portas, aleluia. A Bíblia diz que Ele tem a chave de Davi, a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar, e a porta que Ele fecha, homem nenhum pode abrir, né? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que um dos nomes dele, aleluia, é El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso, aleluia. É Ele quem abriu o mar vermelho, aleluia, e fez, aleluia, de 2 milhões a 3 milhões de pessoas passar ao pé de enxuto, né? Esse capítulo 14. Aleluia. A Bíblia também vai dizer, aleluia, que Deus, aleluia, deu uma ordem de um profeta chamado Jonas, aleluia, para pregar em Nínive, né, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que ele fugiu, né, aleluia, para Tarso, aleluia. E diz que ele entrou naquele navio, aleluia, né, por rebeldia dele, ele não queria, aleluia. Na mente de Jonas, ele achava que aquele povo, aleluia, onde havia 120 mil pessoas, aleluia, que não sabia distinguir, aleluia, entre a mão esquerda e a mão direita, aleluia, aquele povo, aleluia, que tinha falta de conhecimento, como diz no livro do profeta Oséias, capítulo 4:6, o meu povo, aleluia, padece por falta de conhecimento, né, aleluia. E aqueles 120 mil pessoas em Nínive, na Síria, aleluia, eles eram idólatras, aleluia, eles cometiam feitiçaria e idolatria, e Deus mandou Jonas ali pregar arrependimento ali para eles, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que Jonas fugiu, né, ele queria fugir diante do Senhor, aleluia, mas não tem como escapar das mãos do Senhor, né, aleluia. Porque a Bíblia diz que na palma da mão do nosso Deus tem o nosso nome gravado, né, aleluia. Ele sabe, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, em Jeremias capítulo 1, 4 e 5, aleluia, que antes de a gente ser gerado no ventre da nossa mãe, o nosso Deus ele já nos conhecia, né? Aleluia. Foi Ele que nos gerou, aleluia. Foi Ele que nos fez, né? Aleluia. A sua imagem e a sua semelhança, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, também, aleluia, que Jonas, por rebeldia, foi para aquele lugar e foi para ali naquele navio, aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens ali, lançando sorte, aleluia, acusou ali para Jonas, né? Apontou para Jonas, né? Aleluia, o desobediente, aleluia, o rebelde, né? Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que pegaram ali o profeta Jonas, aleluia, e jogaram no mar. Veio, aleluia, um grande peixe, aleluia, engoliu Jonas, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz aí que está naquele peixe durante 3 dias, né? Aleluia, 3 dias e 3 noites, aleluia. E a Bíblia diz no capítulo